Fala galera, belezinha? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo, a mais essa aula aqui do canal do Ciência e Brisa. Bom, a aula de hoje é uma aula que está vinculada ao curso de fluidos magnéticos, né? Eu até queria, antes de a gente iniciar aqui o assunto da aula de hoje, agradecer aos comentários que vocês têm colocado aqui, né, nesse curso, aos feedbacks, às dúvidas. Eu acho que foi o Ramon que no vídeo recente comentou que estava sentindo falta do curso, que a gente teve um hiato muito grande, né, entre a última aula gravada e a anterior, e ele até comentou que foi ler a minha tese assim para poder ir matando a saudade do curso. Achei muito engraçado porque a gente escreve, né, esses trabalhos acadêmicos e não sei, assim, eu sempre achei que ninguém nunca iria ler minha tese, assim, saca? Né, a gente não espera que as pessoas vão ler o nosso trabalho, mas acaba que leem, né? Então tem uma função, assim, a tese de doutorado, que eu acho que não é só, né, para quem escreve, para quem faz, assim, mas também para as gerações futuras que vão lá e pegam algumas informações, enfim. Então queria agradecer ao Ramon pelo comentário, pela leitura da minha tese, espero que tenha sido produtivo, né? Quem tiver interesse em ler a minha tese, o título é como é que é? Nem sei qual que é o título da minha tese, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem que olhar aqui. Eu acho que é microhidrodinâmica e micromecânica de suspensões magnéticas, alguma coisa assim. Enfim, então tá lá no Google, aberto, disponível. Lá a gente tem várias discussões assim referentes à parte macro e à parte micro desse assunto, né, fluidos magnéticos. E bom, na aula de hoje, assim, eu queria dar uma sequência àquilo que a gente vinha discutindo na última aula. A gente chegou na última aula nessa equação final, que é a equação do movimento para o fluido magnético, que inclusive tem um bugzinho aqui que é importante a gente corrigir. É complicado assim porque nesses cursos online a gente não tem, né, o feedback dos alunos, então fica muito difícil você não ter algum bug. Quando você está em sala de aula, assim, a gente tem um aluno para dar um feedback, para dar um toque, professor, tá errado isso daí. E a gente erra com muita frequência, aqui não tem. Então, depois que eu gravei essa aula aqui ontem, eu fui ver que faltou um sobre 2 aqui, né, nesse termo do Hot de M vetorial H. Essa aqui é a equação do movimento para um fluido magnético que a gente chegou na última aula, depois de uma longa discussão em relação às questões constitutivas, né, e assim, eu mostrei na última aula que diferentes modelos constitutivos, a gente pôs aqui o Finlayson, pôs aqui o Rinaldi e o Zahn, discutimos o efeito da Vortex Viscosity, discutimos a modelagem desse termo pelo Brenner. Enfim, a última aula foi uma aula em que eu coloquei várias referências importantes aqui, para a gente meio que consolidar essa discussão em relação aos modelos constitutivos. Usei a Spin Equation para fechar o meu modelo e no final das contas, né, cheguei nessa equação aqui do movimento. Tinha faltado esse 2 aqui embaixo, tá? Agora está feita a correção. E essa é a equação que descreve o comportamento do campo de velocidade, do campo de pressão, né, de um fluido magnético que escoa na presença de um campo externo. Reparem que a gente tem dois termos novos aqui que estão associados justamente a esses mecanismos assim de origem magnética. Esse termo aqui que eu vou circular em vermelho, que tem a ver com essa força de Kelvin, que é um cara muito importante, que vai surgir sempre que eu tiver um gradiente de campo. E esse termo aqui, que eu vou circular em verde, que ele é um termo mais interessante ainda, que ele tem a ver com algum tipo de efeito que vai ser gerado no movimento desse fluido, no campo de velocidade, devido a esse desalinhamento entre a magnetização, que é o vetor M, e o campo aplicado, que é o vetor H. Bom, você pode observar aqui nessa equação que a gente tem dois termos novos, né? M e H. Então isso leva a um problema de fechamento. Ou seja, eu tenho uma equação só e eu tenho mais incógnitas, não preciso de mais equação para poder fechar o problema. Só como motivação, vocês devem lembrar aqui que a lei de Ampère-Maxwell no limite magnetostático, que a gente viu nesse curso, ela estabelece, eu já falei sobre isso já algumas vezes, que o Hot de H é zero, ou seja, H é um campo irrotacional no nosso contexto de fluido magnético. Isso leva a gente a poder escrever o H em termos de um gradiente, de um potencial magnético, porque esse cara é um campo irrotacional. Ao mesmo tempo, se eu lembro que o divergente de B tem que ser zero pela lei de Gauss do magnetismo e que B
nada mais é do que μ0 m mais h, se eu taco essas expressões todas aqui, ou seja, taco essa expressão para o h aqui dentro e pego esse b e coloco aqui, em div de b igual a zero, o que eu vou ter é que o divergente, o μ0 é uma constante, então tanto faz, de m, o h é menos, o gradiente do potencial magnético, esse cara tem que ser igual a zero. Isso vai me levar a uma equação de Poisson para o potencial magnético, no qual o laplaciano dele vai ter que ser igual ao divergente do campo de magnetização. Então, esse campo de magnetização, eu já comentei isso aqui com vocês nesse curso, ele é um cara, muito importante para a gente, porque ele vai ser utilizado também para a gente poder determinar o campo H. É como se eu aplicasse um ímã num fluido magnético e ele gerasse um campo H em torno do ímã. Só que quando esse campo penetra o material magnético, ele muda, porque agora esse material se magnetiza. Então o que a gente conhece em termos de teoria eletromagnética é essa solenoidade, esse divergente nulo do campo de indução. O campo de indução tem o div igual a zero. Isso faz com que a existência de uma magnetização, quando eu faço um jump entre um material não magnético para um material magnético, isso altera ali dentro o campo que eu apliquei. O potencial magnético ele muda ali dentro em função da magnetização. Ou seja, se o potencial magnético vai ser utilizado para eu estimar aqui o meu campo H e ele depende do campo de magnetização, então o meu H, em última medida, ele não deixa de ser um funcional, a gente pode pôr aqui um funcional vetorial, também de M. Então M é o cara, vou pôr aqui, é o cara que a gente está buscando, tá? E aí o objetivo da aula de hoje é a gente chegar numa equação para M, uma equação evolutiva para o campo de magnetização. A gente costuma chamar esse tipo de busca, esse tipo de equação de não equilíbrio para a magnetização. O que vocês vão observar na aula de hoje é que a gente vai introduzir uma série de ideias novas relacionadas à magnetização. A gente vai falar sobre magnetização de equilíbrio, magnetização de saturação, magnetização do material das partículas, vários tipos de magnetização vão aparecer aqui na aula de hoje. Então, sem mais delongas, eu queria começar essa aula fazendo aqui um paralelo, vamos pôr aqui uma página após, entre magnetização e momento de dipolo, tá? Para a gente ter essa noção da relação que existe entre essa propriedade importantíssima, que é fundamental para que a gente entenda de fato o comportamento de um fluido magnético, que é a magnetização, e a relação dela com as questões microestruturais, com as partículas que compõem o fluido magnético, né, que vão estar associadas a esse momento de dipolo. Para eu começar então aqui a minha discussão e a minha apresentação, eu queria fazer com vocês um desenhozinho. Deixa eu só organizar aqui as minhas folhas, porque eu estou trabalhando num ambiente cheio de folha, cara. A mesa de professor é um caos, assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui alguma coisa. Né? Então aqui é papel, aqui é o Einstein, aqui é a calculadora, aqui é mais papel. Então assim, é realmente um caos a minha mesa. E eu tenho que fazer um certo esforço para me situar. Então deixa eu achar aqui as minhas páginas, para a gente poder começar a nossa aula de hoje, tá? Bom, vou fazer aqui um desenhozinho. Sempre que eu bebo água eu me molho todo, assim, quase que eu me afogo. Vou fazer aqui um desenhozinho, né? Deixa eu desenhar um eixo de referência. Esse cara aqui vai ser um eixo X. Ou seja, ele vai estar a uma distância X, né, de uma origem, assim, que eu vou chamar de O. E esse cara aqui, na verdade, ele representa o centro geométrico de um volume infinitesimal, que seria um ponto dentro da hipótese do contínuo, que contém ferrofluido. Então aqui dentro eu vou ter as minhas partículazinhas de fluido magnético, tá? É como se eu pegasse um pontinho contendo fluido magnético e eu definisse que o vetor x ele vai definir a posição do centro geométrico desse pequeno volume que eu vou chamar de ponto material, que contém ali
o meu fluido magnético e as minhas partículazinhas que eu vou desenhar aqui em azul. Ao mesmo tempo, eu vou desenhar aqui um outro vetor, que vai ser o vetor Y. O vetor Y, ele é um vetor que ele está livre para poder fazer uma varredura dentro do volume cujo centro geométrico está localizado em X. Ou seja, X é a posição do centro geométrico de um ponto que no fundo tem um certo volumezinho contendo ali partículas de ferro fluido. O X é fixo, então eu fixei o X. Em torno de X, eu defino um outro vetor Y que está livre para fazer uma varredura dentro desse volume inteiro, que eu vou chamar de dV. Deixa eu pôr aqui. Esse cara aqui vai ser meu volume dV', perdão. E aí eu vou definir o seguinte. Eu vou tentar tirar aqui uma média volumétrica dos momentos de dipolo dessas partículas em torno desse ponto X. Então esse aqui vai definir média volumétrica, essa simbologia, tá? Eu vou mostrar a relação que existe entre magnetização e momento de dipolo por uma perspectiva microestrutural, para vocês entenderem o que de fato significa magnetização. A média volumétrica desses momentos de dipolo das partículas em X, né, ela seria dada pela seguinte expressão, o limite, quando o meu volume dV tende a um volume sensitivo dV', isso de acordo com a hipótese do contínuo, então dV' tem que ser pequeno o suficiente para que eu possa chamar de ponto e grande o suficiente para que contenha um número significativo de elementos ali para eu ter uma estatística convergente. Então tem que ter partícula pra caramba, mas tem que ser pequeno para ser um ponto, de acordo com a hipótese do contínuo, dessa integral de m em função de y, porque y é o vetor de varredura, dv. Então eu vou começar definindo essa ideia de média volumétrica dos momentos de dipolo das minhas partículas em torno, vamos pôr aqui, de x. Pronto. Eu posso variar também x de ponto para ponto, mas a ideia aqui é que eu primeiro fixe um ponto x, e aí faço uma varredura, né, com o vetor y em torno de x, para que eu defina num ponto essa média volumétrica desses momentos de dipolo que vão estar aqui associadas à magnetização local do meu ferro fluido num ponto do espaço. Eu quero mostrar isso para vocês. Para quem está aqui assim meio confuso ainda, pensando, caralho, que porra que é esse momento de dipolo? Deixa eu tentar dar um pouco mais de clareza aqui para vocês. Assim. Eu tenho aqui uma outra figura que mostra isso. Esse momento de dipolo ele poderia ser interpretado da seguinte maneira. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Imagina um cilindrozinho. Pronto, tá ótimo isso daqui. E aqui eu tenho uma área interna, que eu vou chamar de área do dipolo, que seria no fundo uma área da seção transversal desse cilindro. Esse cara eu teria, sei lá, um polo positivo aqui de vermelho, um polo negativo aqui de azul. Para esse cara ser um dipolo, então põe aqui um menos, aqui a gente põe um mais. Só para a gente entender o que eu estou chamando de momento de dipolo, tá? Então vai existir um vetor que vai poder conectar esse cara do menos para o mais. Então tem uma direção. Se esse cilindro gira ali dentro e tal, essa direção vai mudando. Por isso esse cara é um cara vetorial. Ele tem um tamanho, a gente pode considerar... Vamos pôr aqui. Melhor, deixa eu até colocar esse cara um pouco mais em escala para ficar mais fácil. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma canetinha um pouco menor. Eu vou pegar esse cara aqui e vou pôr para baixo, pronto. Para a gente poder fazer um desenho bem legal. Então ele vai ter um tamanho aqui que eu vou chamar de D. Esse elementozinho cilíndrico que eu vou estar utilizando aqui para poder definir o que eu estou chamando de dipolo. Acho que isso aqui é muito importante porque eu sempre fico falando da necessidade da gente linkar o micro com o macro e tal. Então é importante que a gente dê uma ênfase a isso daqui. Então ele tem uma dimensão, ele tem um polo positivo e um negativo, como todo dipolo, tem uma área da seção transversal, que é a área do dipolo, e tem aqui um vetor que eu vou definir, um vetor D, porque tem direção, que vai ter módulo D, que é o tamanho do dipolo, numa direção que eu vou chamar de ED, a direção do dipolo. Ele pode, né,
girar, mudar a sua orientação, isso vai ser importante para a gente nessa dinâmica de magnetização. Aqui, pessoal, eu vou colocar esse polo positivo como se ele tivesse uma densidade superficial ρS e aqui uma densidade superficial ρS negativo, assim, mais ρS e menos ρS, perfeito? Aqui, então, com base nessa ideia, a definição do que eu estou chamando de momento de dipolo, oh meu Deus, a gente faz as coisas meio torta, aí acontece isso. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, pus aqui de volta. Aqui, Mandrake. Então, por meio dessa figura aqui, eu vou definir o momento de dipolo, né, esse Mzinho, como sendo a densidade superficial desses polos que multiplica a área, vou pôr aqui um A normal assim, desse dipolo, que multiplica a direção. Então, assim, o tamanho dessa partícula vai influenciar na intensidade, na magnitude desse momento de dipolo. Tá difícil fazer um A aqui, velho. Né? O tamanho vai influenciar, a direção entre o polo negativo e o polo positivo vai afetar, e essa densidade superficial de concentração de polos magnéticos também vai afetar. Em outras palavras, se eu penso num contexto de ferro fluido, a minha partícula magnética ela vai ter o seu momento de dipolo alterado em função do material que ela é feita, do volume e da orientação, né? Na qual ela vai estar ali submetida dentro do próprio fluido. Então, se ela gira, o dipolo dela está mudando também. É o que eu vou assumir aqui na minha dedução, perfeito? Só para a gente ter um pouco mais de clareza do que eu estou aqui chamando de momento de dipolo. Perfeito. Bom, se eu defino então, cadê aqui as minhas folhas? Isso aqui posso pôr aqui. Se eu defino então a minha média volumétrica dos dipolos de acordo com a minha equação 1, o que eu posso fazer aqui de progresso com isso? Repare que eu estou fazendo uma média volumétrica num volume, né, que ele tem em alguns pedaços só líquido e em alguns pedaços tem partícula. Então eu vou quebrar essa integral aqui em 1 em duas integrais. Eu vou quebrar ela numa integral no volume do fluido e numa integral no volume da partícula. Então, de 1, eu vou quebrar isso em duas integrais e eu vou ter a seguinte expressão. A minha... deixa eu pôr aqui num cantinho, que acho que será que cabe aqui? Não, um pouquinho embaixo, para não ficar uma coisa muito craudiada, né? Deixa eu só organizar aqui esse quadro antes, porque eu fico meio aflito com esses quadros muito bagunçados. Pronto, tá aqui no meio, bonitinho. Já falei o que é. Então agora eu vou pegar a integral em 1. Vamos escrever isso daqui para a gente deixar a coisa bem organizada. Põe uma fonte menorzinha. 12 está ótimo. E vamos escrever aqui. Vamos então quebrar a integral em 1 para a obtenção dessa média volumétrica em duas integrais. Uma no líquido e outra nas partículas. Se a gente faz... nas partículas, faltou um S aqui. Se a gente faz esse processo, a gente vai ter a seguinte expressão. Vem comigo. A média volumétrica dos momentos de dipolo em torno de x vai ser então igual ao limite quando o meu volume tende a um volume sensitivo do contínuo de 1 sobre dV, que multiplica uma integral avaliada no volume de fluido, né, de m, que está variando dentro desse volume de acordo com esse vetor de varredura y, mais uma integral no volume das partículas, que são discretas, então vou pôr uma integral no somatório de k de 1 até n, olha que coisa mais linda, em cima do volume de cada partícula k, desse momento de dipolo, que pode variar de acordo com esse vetor de varredura y em v. Bom, no fluido eu não tenho momento de dipolo, então isso aqui é zero. Eu vou ter só a minha contribuição das partículas. De tal sorte, vamos pôr aqui uma página nova página após, que a minha média volumétrica desses momentos de dipolo, esse cara vai estar associado simplesmente ao volume das partículas. Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre dV da integral
aqui eu ponho uma integral e esse símbolo embaixo do somatório para falar que eu vou pegando cada partícula e dentro dessa partícula eu vou integrar ali dentro como o momento de dipolo dela varia dentro dela no volume. E eu faço isso para todas as partículas. Então, uma integral de um somatório, basicamente. Que eu acho assim uma notação muito bonita, assim, muito elegante, né? Isso aqui, porra, uma integral de somatório, isso aqui impressiona as pessoas, né? Para quem fala, caralho, essas coisas que você faz é muito complicada. Isso aqui, no fundo, a ideia é muito, muito, muito simples, mas a simbologia, ela é bem sofisticada. Perfeito. dV. O que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou considerar agora que todas as partículas possuem o mesmo tamanho, então estou assumindo uma suspensão monodispersa, considerando, vamos pôr um pouquinho mais, essa letra está muito pequeno, vamos pôr aqui, sei lá, 14, vou pôr 16 logo. Então, considerando que todas as partículas possuem o mesmo volume, perfeito, e que cada partícula K possui momento de dipolo, aí eu vou colocar assim, usando o lápis, para ficar mais fácil, um momento de dipolo que eu vou chamar de N. K, o que eu vou ter é que essa minha média volumétrica dos momentos de dipolo em torno de X, esse cara vai ser, vou aplicar aqui já o limite, então 1 sobre dV', essa integral dentro desse cara, no fundo vai ser um somatório, K de 1 até N, de M, K, Vp, volume da partícula. Perfeito? Então esse volume da partícula aqui, a gente pode linkar a esse Vp, é o volume da partícula, e essa é a expressão que a gente tem para esse termo. O que eu vou fazer com esse cara aqui? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por N, que é o número de partículas que eu tenho dentro desse volumezinho centrado em X. Se eu faço isso, curte só, eu vou ter N sobre o volume. Aqui embaixo eu vou ter 1 sobre N. Melhor ainda. Eu vou N sobre o volume. Vou aqui. Eu vou colocar aqui o Vp do lado de fora, porque é o mesmo. E vou pôr aqui 1 sobre N do somatório. Ficou horrível, né? Somatório. De K de 1 até N de N, K. Esse cara aqui, o número de partículas, então é bom falar que N é o número de partículas. Em dV'. Esse cara aqui eu vou chamar de Nzinho, que vai ser N sobre dV'. Esse cara eu chamo de número de densidade. É um conceito, inclusive, muito usado pelo pessoal da mecânica estatística, número de densidade. E curte só, Nzinho vezes o volume da partícula, o que é isso daqui? É a mesma coisa que N vezes Vp sobre dV'. N vezes Vp, vamos pôr aqui, esse cara é o volume ocupado pelas partículas, uma de V maiúsculo P. É o volume ocupado pela fase particulada. E ΔV' é o volume total. Então esse cara é o volume total, fluido mais partícula, e Vp é o volume de partícula. De tal sorte que Nzinho vezes Vp vai ser o volume ocupado pelas partículas em relação ao volume total. Isso nada mais é do que a fração volumétrica de partículas. Então aqui eu vou definir φ, que é a minha fração volumétrica de partículas, que é um parâmetro muito, muito, muito importante nesse contexto de magnetização, que vai ser nada mais, nada menos do que NVP, ou volume de partículas, pelo volume total. Esse cara aqui vai ser a minha fração volumétrica de partículas.
Então, o que eu estou observando aqui é o seguinte, que essa minha média volumétrica dos momentos de dipolo em torno de x, ela está associada à fração volumétrica de partículas, 3% em volume, 5% em volume, 10%, e a esse termo aqui, que é bastante importante, que eu vou pôr aqui de colchetes, que é basicamente essa média orientacional dos momentos de dipolo individuais de cada partícula que compõe o meu fluido magnético. Eu vou chamar esse cara aqui de um outro termo aqui. Deixa eu copiar e colar. Só um segundinho. Copiar. Então, vou pôr aqui embaixo. Menorzinho. Então, definindo. Vou pôr aqui. Definindo. Oh, meu Deus. Definindo um termo, tipo um M barra, como sendo isso daqui, o que eu vou ter é que a minha média volumétrica dos dipolos centrados em torno de x, esse cara vai ser igual a fração volumétrica de partículas vezes a média orientacional desses dipolos, que é 1 sobre n, que multiplica esse somatório, né, dos vetores individuais dos dipolos das minhas partículas. Essa relação vai ser uma relação muito importante para a gente. E aí, o que mais que a gente pode falar que é consequência dessa relação aqui? Bom, eu vou definir então com base nisso uma outra relação, que é a relação que esses caras têm com a magnetização. A magnetização para a gente, que é essa propriedade fundamental que aparece aqui na equação do movimento, esse cara aqui, esse Mzão que eu estou buscando a equação para ele, qual que é a relação dele com o momento de dipolo, agora que eu já falei da média e tal. Vai ser a seguinte relação por definição. Página após. Por definição, vou tirar aqui a caneta. Por definição, o que a gente vai ter é que o meu vetor magnetização, ele nada mais é assim do que essa média volumétrica dos meus momentos de dipolo dividido, né, pelo volume da partícula. Então é uma média por volume. Isso aqui daria N, que multiplica M barra. Né? Isso aqui é o que eu chamo de magnetização. Perfeito? Então vai ter uma relação direta entre magnetização e essa média dos momentos de dipolo, magnetização. Da mesma maneira, eu poderia usar uma equação análoga para definir o que eu chamo de magnetização do sólido, do material sólido que compõe as partículas, que vai ser N, que multiplica MS. Né? MS seria o valor de saturação aqui. Eu falei sólido, mas é saturação, perdão. Então, saturação. Defino então que existe um valor de saturação, que é quando as partículas todas se alinham na direção do campo. Então, para a gente pensar em termos de magnetização de equilíbrio, como que a coisa funciona? Se eu pego um fluido magnético, tem um monte de partículas ali, essas partículas estão sujeitas ao movimento browniano, a esses kicks randômicos das moléculas do líquido base em cima da sua superfície, ou seja, se está mais quente o meu fluido, se está mais frio, isso vai afetar, né, esse movimento aleatório, e eu aplico ao mesmo tempo um campo externo ali em cima, vai ter uma competição entre esses dois mecanismos, o mecanismo mais determinístico do campo, que vai tentar alinhar as partículas na sua direção, e um mecanismo mais probabilístico, né, randômico, browniano, que vai tentar desorientar. Essa briga, ela vai ditar a intensidade de cada mecanismo para onde que esse cara vai convergir, para onde que essa média vai convergir, porque no fundo, quando eu falo de magnetização, eu estou falando de uma média já, de uma média do alinhamento dos momentos de dipolo numa dada direção. Então, entre esse valor zero, que é cada partícula apontando para um canto, e esse valor que está todo mundo ali alinhado, que é o de saturação, né, eu vou ter valores intermediários. Então eu vou ter modelos que vão dizer para mim como que esse cara varia de zero até a saturação num contexto, por exemplo, de equilíbrio, que é sem escoamento. Quando você põe escoamento, aí tem mais mecanismo ainda. Então só para te definir aqui que seria esse valor
né, de saturação do sólido, tá? Então a gente pode pôr aqui momento de dipolo, saturação. Perfeito? Que mais que eu vou definir aqui ainda, assim, uma outra relação? Que eu vou ter aqui um valor da magnetização, que eu vou chamar de D. Esse D é de dipolo, eu acho, mas no fundo, assim, é o do eu chamo de sólido, assim. Então seria magnetização do sólido, que é do material que compõe as partículas mesmo, que vai ser esse ms dividido pelo volume da partícula, tá? Então são relações que aparecem aqui de tal sorte que se eu combino, vamos dar número para essas equações, né? Deixa eu ver aqui como é que a coisa pode ficar. Deixa eu ver os números que eu vou colocar aqui. Eu vou chamar isso aqui de 1. Pronto. Vou chamar isso aqui de 2. E vou chamar isso aqui de 3. Então, se eu combino essas equações todas, se eu combino tipo 3 e combino 2, o que eu vou ter vai ser uma relação entre a minha magnetização de saturação e a minha magnetização do sólido, né? Esse ms vai ser NVP MD, é isso? É isso mesmo. NVP eu já vi que é φ, então φ MD. Ou seja, eu vou ter uma relação direta entre o valor de saturação da magnetização, que é uma propriedade que geralmente os fabricantes de ferro fluido informam, a fração volumétrica de partícula, que esses caras dificilmente informam, porque falam que é segredo, né, tipo industrial e tal, quem vende ferro fluido, e esse valor aqui da magnetização do sólido, ou seja, o material das partículas está aqui no MD, a concentração no φ e o valor máximo de saturação está aqui no ms. A questão é que entre 0 e ms eu tenho toda uma variação. Então o que a gente vai também definir aqui, que é uma outra definição nova, repare que essa aula aqui é cheia de definição, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui a gente vai usar bastante nesse curso daqui para frente. É o seguinte, num contexto de equilíbrio, o que é o equilíbrio? É sem escoamento, sem flow. O que eu vou ter é que a minha magnetização eu vou chamar de M0. Esse zero para falar que é de equilíbrio, né? O que acontece é que nesse equilíbrio, o que seria o equilíbrio? Eu pegar aqui um fluido magnético, pegar um ímã, que gera um campo aqui, pá, aplicar um pedaço aqui de fluido magnético, as partículas, pá, e esse cara aqui está em repouso. Só que é um repouso fictício, é um falso repouso, tem movimento browniano, as partículas estão agitadas. Mas nesse contexto, né, se eu aplico ali um campo, eu vou ter que esse valor de equilíbrio, para onde esse cara vai relaxar, ele vai variar entre 0 e entre o valor de saturação. E como ele vai variar, isso depende, né, de fatores que eu vou mais pra frente mostrar: temperatura, intensidade do campo aplicado, depende do φ, depende dos materiais das partículas, né, desse mzinho do sólido, etc. Ou seja, a gente vai ter alguns modelos de equilíbrio que, mesmo sem escoamento, já vão dizer pra gente qual seria o valor esperado dessa magnetização de equilíbrio entre 0 e seu valor de saturação. Isso sem escoamento. Agora, no nosso contexto, temos escoamento. Então, como que a coisa funciona assim para a gente chegar numa equação de não equilíbrio para a magnetização? Como é que isso funciona? Esses modelos eles são meio que fenomenológicos em grande medida. Isso significa que eles são meio que propostos com base numa intuição, num insight, num entendimento
da fenomenologia do problema. O que seria isso? A galera pensa, bom, o que vai acontecer se eu pegar um fluido magnético e aplicar um campo? Qual que é a resposta esperada? Então, se tu pegar aqui um fluido magnético que está num tempo t igual a zero, vamos fazer aqui um desenho, t igual a zero. Aqui eu tenho meu fluido magnético, minhas partículas, cada uma apontando para uma direção, um dipolo para cá, um dipolo para cima, um para cá, cada dipolo para um canto. Né? E aí, então, aplicamos um campo. O que vai rolar? Esse cara, ele vai sofrer uma modificação, as partículas começam a se alinhar mais no campo, né? Vai ter uma mudança ali de direção preferencial. Se eu tiver aqui meu campo H nessa direção aqui, né? Elas vão querer se alinhar, algumas vão conseguir, outras nem tanto e tal. De tal sorte que o comportamento esperado da curva, em função do tempo, do seu valor de equilíbrio, né? Ou perdão, do valor mesmo, a gente pode pôr equilíbrio, mas enfim, da magnetização, ele vai subir e depois ele vai uma hora saturar, assim. É o que se espera que aconteça, tá? Esse tipo de comportamento, e ele vai vir aqui para o equilíbrio. Esse tipo de comportamento, ele poderia te induzir a propor uma equação de evolução da seguinte maneira. A variação de m com relação ao tempo vai ser 1 sobre uma escala de tempo, que eu vou chamar aqui de tempo de relaxação, que multiplica m0 menos m. Enquanto m for menor que m0, essa diferença é positiva, essa derivada é positiva, ele tem que crescer. Quando m é igual a m0, ele para de crescer. Então, esse aqui seria um modelo possível, assim, para você representar a variação no tempo da magnetização. Tá? O que a gente pode colocar aqui a mais se a gente pensa agora num contexto de escoamento? Então, num contexto de escoamento, escoamento, aqui esse O tá horrível, eu posso propor que a minha derivada seja substituída por uma derivada material. Né? Porque é uma derivada que acompanha as partículas enquanto elas escoam. Seria uma primeira proposta de melhoramento. Agora, tem mais coisas que acontecem, né? Se eu tenho um escoamento, eu posso ter ali uma vorticidade querendo desalinhar as partículas da direção do campo. Você repara aqui que quando eu defino magnetização, e por isso que eu fiz isso nessa parte inicial da aula, cadê? Magnetização, para a gente, né, vai estar associada a essa média aqui na equação 1 dos dipolos. Essa média tem a ver com a orientação de cada um, com 1 sobre n somatório em cada dipolo de sua direção. Então a direção na qual as partículas estão ali apontando, ela parece ser muito relevante para eu saber o valor local da magnetização do ferrofluido num certo ponto do espaço. Então, se a vorticidade do escoamento está ali desalinhando as partículas, esse mecanismo deve ser importante. O que a gente tem são propostas de modelos evolutivos de magnetização. A gente tem aqui um artigo, né, do Chiliomis, que foi o primeiro cara a propor um modelo para isso. Esse é um paper que eu adoro mostrar, porque ele é de uma revista soviética, que nem existe mais, né? Soviet Physics, do início dos anos 70. E é massa porque o título é Effective Viscosity of Magnetic Suspensions, né? No título ele fala mais sobre viscosidade do que sobre magnetização. Mas essas duas propriedades, elas estão muito relacionadas, porque se eu aplico um cisalhamento em cima de um fluido magnético na ação de um campo externo, a vorticidade vai gastar uma energia extra para desalinhar as partículas da direção do campo e fazer elas girarem junto com a vorticidade. Isso vai levar a um incremento de viscosidade efetiva da suspensão, que vai estar associado a essa dinâmica de magnetização. Então esse é o primeiro paper em que ele propõe um modelo fenomenológico e tal, de equação evolutiva. Aqui o termo de relaxação que eu mostrei, equação 8, né? Só que ele vai colocando termos extras, aí vai indicando mecanismos novos que existem também por aqui, que são importantes, como a vorticidade e tal. Só para vocês terem uma noção, esse mesmo cara publicou um artigo depois em 2001,
já num outro contexto, no Physical Review E, já né, morando em Israel e tal, Shlomis, testando uma terceira equação de magnetização, ou seja, existem modelos para isso. O que eu vou aqui na aula de apresentar é o modelo que eu acho que é o mais simples, que é o que eu mais gosto, que é o que é o mais fácil de entender e que é o mais usado também, né? Que é esse modelo dos anos 70 do Shlomis, que está aqui na equação 1. Então o que o Shlomis propõe aqui no fundo é que além desse termo de relaxação, que tem a ver com esse desvio do equilíbrio, eu vou ter outros dois termos. Um termo que tem a ver com a influência da vorticidade sobre a magnetização e um termo que tem a ver com esses torques magnéticos M vetorial H que vão fazer um papel de restauração, né, daquilo que a vorticidade vai tentar desalinhar. Então, eu vou aqui escrever já o modelo do Shlomis, para a gente meio que resumir isso daqui e interpretar, que é o seguinte. Deixa eu pôr assim, num contexto mais geral, a gente pode escrever aqui, mais geral, Shlomis, 1972, propõe o seguinte modelo de equação fenomenológica evolutiva para a magnetização de não equilíbrio de um fluido magnético. Eu adoro essa equação, acho ela fantástica, assim, eu acho que ela é bela, até para explicar ela. E o que ele propõe é o seguinte modelo, deixa eu colocar aqui, cadê minhas páginas? Tudo bagunçado. É o seguinte, eu vou ter dm dt, a variação total da minha magnetização vai ser igual à minha vorticidade vetorial m, esse cara aqui então é vorticidade, é o hot de V, é um mecanismo que desmagnetiza, que desalinha, que faz as partículas quererem girar, foda-se o campo, elas giram em outra direção. Vai ter aqui um mecanismo compensatório que tenta restaurar isso, que tem a ver com esses torques magnéticos, M vetorial H vetorial M, sobre um coeficiente, que depende da fração volumétrica, mais um termo aqui de relaxação, que depende dessa diferença. Então o que essa equação está me falando é o seguinte, que a diferença que eu vou ter entre o valor de M no equilíbrio e no não equilíbrio, ela vai estar associada a esse mecanismo físico de desalinhamento, que tem a ver com a vorticidade, e esse cara de restauração, que tem a ver com esses torques magnéticos que vão tentar restaurar esse cara. Repare o seguinte, que se M estiver alinhado com H, esse segundo termo é zero, né? Eu estou num estado, todo mundo está alinhado ali, eu não tenho por que restaurar, isso significa que eu estou num equilíbrio perfeito no qual a minha vorticidade ela é fraca o suficiente, ou o meu campo é forte o suficiente, para que eu não tenha, né, esse desalinhamento, assim. Então estaria já num contexto, né, de equilíbrio. E aí esse cara para de variar, assim. Então é como se eu tivesse sempre um equilíbrio instável no qual as partículas vêm, aí encontram uma parede, camada limite, vorticidade, querem desalinhar ali, aí o campo, opa, não, vamos restaurar e tenta brigar. Esses caras vão ficar brigando para dizer o quanto o valor de M em cada ponto do espaço vai estar desalinhado, vai estar distante do valor de equilíbrio, tá? E aí tem duas coisas que a gente tem que ver agora então na próxima aula, que falta pra gente entender esse negócio melhor. Que é o seguinte, o que eu estou chamando de M0? Vão existir modelos para isso, né? Eu falei que aqui em cima rapidamente que esse cara depende da temperatura, do campo aplicado, da fração volumétrica e tal, mas eu quero mostrar e deduzir um modelo para vocês. E que escala de tempo é essa? Então, perguntas para a gente responder na próxima aula. Vamos escrever aqui, perguntas para discutirmos na próxima aula. Então, a primeira delas é, vou pôr aqui logo na forma de texto, né? Como obter um modelo para a magnetização de equilíbrio? Essa é uma pergunta relevante. E outra, como estimar
a escala de tempo de relaxação magnética de um ferro fluido? São duas perguntas muito importantes que vão nortear aqui entendimentos a respeito dessa microfísica e como isso se acopla com as equações do movimento. Só para a gente finalizar aqui essa discussão, né, em termos de resumo da obra, vamos pôr aqui diário, próxima página. Então, o resumo das equações que a gente tem até o momento, vamos pôr aqui em 20. Resumo das equações de balanço que temos até o momento. Para a gente ver quais são os próximos passos e para onde a gente tem que ir, né? Então a gente tem a equação da conservação da massa, que vai ter que ser atendida. Opa, vamos pôr aqui. Div de V igual a zero. Porque é um fluido magnético, é um líquido, então é incompressível. A gente vai ter a equação do movimento, derivada do material. Aqui o divergente da componente newtoniana, do tensor de tensões, gravidade, os termos magnéticos, μ0, m escalar, grade h, mais μ0 sobre 2, agora sim, do Hot de m vetorial h. E a gente tem uma equação também evolutiva de dinâmica de magnetização, que é importante, que vai ser um pouquinho em termos do Hot de V, né? Para a gente mostrar esse acoplamento claro da hidrodinâmica com a magnetização que se dá por esse cara, mais m vetorial h, vetorial m, o termo que a gente chama de precessão ou de restauração, mais 1 sobre uma escala de tempo de relaxação, que a gente ainda vai ter que determinar também, estimar, m0, que é um modelo de equilíbrio que a gente também vai buscar, menos m. Também temos, né, aquela equação do potencial magnético. Então, H vai ser igual a menos o grade do potencial magnético e o laplaciano desse potencial magnético vai ser igual ao divergente do meu campo de magnetização. Porque apareceu H e M e agora eu tenho duas equações que acopla tudo, acopla M e acopla H. Claro que eu vou ter que discutir depois condição de contorno para isso, né, para poder resolver esse problema de maneira acoplada. Mas vocês estão vendo já que a coisa está ficando complexa, né? A minha ideia é deduzir assim, esse sistema cheio, completão, assim, de repente até mesmo falar também na primeira lei da termodinâmica para o fluido magnético, né? Se a gente quiser estudar um problema de fluido magnético com transferência de calor e tal, teríamos que ter a equação da energia também. E aí, quando a gente tiver todas as equações bonitinhas, a gente vai usando algumas hipóteses simplificativas para poder interpretar, discutir certos problemas específicos e o curso vai seguindo. Então, galera, é isso. Gratidão pela companhia aqui na aula de hoje. Espero que tenham entendido esse assunto. Se tiverem dúvidas, perguntem, deixem comentários. As suas dúvidas me estimulam a estudar um pouco mais, né? Eu acho que esse processo de você gravar aula e trocar com os alunos também é um processo que para o professor é muito importante, porque o feedback, as dúvidas, as confusões dos alunos são assim os grandes motivadores que me levam a estar sempre estudando, assim, né? Então tenham dúvidas, perguntem suas dúvidas, deixem comentários, feedbacks, críticas, sugestões e vamos aqui construindo juntos nosso curso de fluidos magnéticos, tá? Até uma próxima aula do canal, um beijo no coração de vocês, a gente se fala, arro!